bom para você estar no ar. Seja muito bem-vindo à Rede Gospel. É uma alegria ter você aqui conosco. E hoje nós vamos falar de algo que a gente ama, porque nós gostamos de contar para você histórias que transformam a vida de quem viveu a história e a nossa vida também. E eu pedi para a doutora Anaí voltar ao programa hoje justamente para nós falarmos sobre a transformação que ela tem vivido. Doutora Anaí, que transforma a vida de tanta gente, nos ensinando todos os dias a viver melhor. E através, você viu a imagem da doutora Tayla aqui? A doutora Tayla tem tudo a ver com o que aconteceu com a doutora Anaí. Então você vai entender um pouco mais por que as duas estão aqui, mas eu separei um pouco a história para você entender como é que você começa essa transformação de uma forma consciente. Nós vamos falar de algo muito ligado ao nosso dia a dia, vamos falar de obesidade, mas a nossa conversa, tanto com a doutora Anaí quanto com a doutora Tayla, ela significa uma transformação em qualquer que seja a área da tua vida. Porque para toda transformação, seja ela física, seja num relacionamento com uma outra pessoa, seja no amor, seja no trabalho, ela depende única e exclusivamente, o pontapé inicial é de quem? É seu. Então, independente do problema que você esteja passando, essa conversa de hoje eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, fique aqui com a gente, que já já nós vamos começar esse bate-papo. Você viu aqui a movimentação atrás de mim? Porque Lolo e Silvia estão a todo vapor para nos ensinar a fazer uma torta chiquérrima, porque essas duas sempre têm uma torta chique e fina, que eu falo assim, a torta é bonita, você vai ver aí na tela, para encher a sua tela, porque é linda e é fácil para você preparar. Olha que linda, tem 3 tipos de recheio nessa torta. E as meninas vão ensinar para a gente esse passo a passo, elas sempre trazem tudo prontinho, todos os passos, justamente para você ter a oportunidade de aprender, porque em tempo real a gente não consegue fazer todo esse passo a passo. Mas nós vamos mostrando para você entender que na tua casa dá para você fazer, e a apresentação é aquele esquema que a gente sempre te fala, é tudo. E através dela é que você vai faturar mais fazendo, e as meninas vão te ensinar. Você pode tanto fazer para vender em pedaços, como a gente tirou para você ver, como a torta inteira. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com a Silvia e com a Lolo para elas ensinarem para a gente. Vem para cá comigo, que eu vou conversar com a doutora. Vou começar a história com a doutora Anaí. E nós falávamos já antes de começar o programa sobre superação. A melhor coisa que tem é quando você entende que você precisa mudar, e daí você dá esse primeiro passo, e a partir dele você fica tranquilo para contar a sua história. Verdade. Não é, Anaí? Verdade. Obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente. Gostoso. Doutora Anaí começa a gravar lá no SBT com a Cristina Rocha. Aliás, um beijo. A Cristina, eu sempre falo para a doutora Anaí, eu sou fã da Cristina Rocha. Um beijo, que vai ser mais uma temporada de muito sucesso. Mas já catamos ela para cá antes de começar, porque depois começa aquela confusão toda e a gente não consegue parar. E aí um dia você vai lá para visitar a gente. Eu quero. Na gravação. Convite que eu vou. Nossa, eu vou ficar feliz da vida. Anaí, e eu pedi para que você voltasse, quando você veio no meu aniversário, a gente falou um pouquinho sobre isso e não aprofundou. Você tem uma história com a obesidade. Ou a gente pode dizer que você tinha uma história com o cigarro que se transformou nessa história com a obesidade. Por onde eu começo essa história? Comece com uma personalidade adicta, que facilmente viciável em coisas gostosas, que fazem muito mal. Né? Então, eu sempre fui bom garfo, eu sempre gostei de comer bem, mas eu era gordinha legal. Nunca fui magra, não é meu biotipo, mas ficava legal. Só que eu fumei a vida inteira. Quanto tempo você fumou, né? 52 anos de vício. Desculpa, Anaí, quantos anos você tem? 66. Mentira. Comecei com 13, eu parei com 65. Eu não sabia que você tinha 66 anos. Sim, muito tô menos. com quase 70 já. Você me respeita. Então você fumou 50 eu sou bem anos. mais velha, hein? Fumei. E começou na minha literalmente época... uma vida. Mas uma essa vida. é uma época que você começou na época que era... Que era uma glória. Glamour, eu ficava, sabe, virando no espelho para ver a fumaça, que lado que era mais legal. Era bonito fumar na época. Verdade. E, obviamente, década que eu de viciei. 70 era... E fumava muito? Não, eu não fumava até, fumava um maço, não é pouco? Não, né? Não é pouco, a vida inteira não é pouco. Não, no início eu não fumava, eu fumava escondido do meu pai, né, aquela coisa. Mas assim, o cigarro sempre foi um companheiro, né? Eu sempre trabalhei demais, aquela coisa. Então o cigarro me acompanhava, queimava muito cigarro também, né? Mas assim... Que se torna um hábito, faz parte da rotina da gente, né? E eu acho curioso, né, que as pessoas falam, mas você fumava, você fuma? As pessoas têm uma ideia de que psicólogo
não faz nada que não pode fazer, que ele dá conta de tudo, ou que ele não fala dessas coisas porque não é legal, eu não tô nem aí. Eu acho que é a minha vida, a minha vivência, pode ajudar pessoas, né? Porque a gente tem que contar também um depoimento, porque o que eu me senti empoderada quando eu consegui parar de fumar, você não tem noção. Eu acho que eu sou capaz de fazer qualquer coisa na minha vida agora. Mas você parou porque teve algum problema? Tive. Então, eu andava muito desanimada, muito caída, né? Pandemia, trabalhei demais, eu trabalhava direto, os atendimentos, estava tudo pipocando. E a Ana Lima, que é a minha assessora, ela falou, olha, vamos numa clínica, na Belite, chama Belite, que foi o que me salvou, sabe, Keila? Ela falou, vamos lá, que você faz uma suplementação, uma soroterapia com vitaminas. Até agora não tinha nada a ver com cigarro. Até então eu não estava nada a ver. E aí... Estava só cansada. Eu estava cansada. Aí a doutora Tayla me atendeu, juro, é um anjo em forma de médica. E eu me senti tão acolhida porque eu só cuidava das pessoas. Eu sempre cuidei da família, cuidar de pacientes, mas eu pouco me cuidava. Eu primeiro também não sentia nada, né? E aí ela me olhou, eu lembro que eu chorei a consulta inteira. Olha só. Até então eu não tinha tido nada. Gente, daquilo que eu tinha tive. Nenhum problema de saúde, nada. Eu tinha um desânimo. E é muito importante essa conversa. A doutora Nay falou uma coisa que é assim, que faz parte da vida de muitas pessoas, principalmente de pessoas que têm algum tipo de dependência, que a gente fala. E eu falo isso com propriedade porque eu bebi durante bastante tempo e uma quantidade muito grande. Você se esquece de você e pensa muito nos outros. Uhum. E não é que você tem que deixar de dar atenção para as pessoas ou deixar de fazer o seu trabalho, que no caso é um trabalho que justamente se dedica aos outros. Mas você precisa aprender a olhar para você. Sim. Porque e o que como aconteceu... a gente não se dá conta, né? Não percebe que o tempo... Olha como passou o tempo também. Sim. Nós estamos falando de 50 anos. 50 anos fumando, você nunca falou, absurdo. nunca ninguém... Pode ser que durante muito tempo alguém tenha falado, não, mas você está fumando ainda. Olha, cuidado, que cigarro mata, porque de tempo para cá você já está morto, depois que você fuma e bebe. Então, da década de 90 para cá, com certeza deve ter ouvido muito isso. Sim, e tudo bem, não está fazendo mal, os outros vão morrer, não eu. Entendeu? Não é? Isso. Aí, uns dias depois... Por que você acha que você chorou tanto? Porque eu me senti acolhida, olhada, ouvida... Sabe, pela primeira vez você pode trocar de lugar no divã. Porque, sabe, quando você cuida dos outros, principalmente psicologicamente, você tem muita dificuldade em admitir para você mesma que você está baqueada. Sabe? Porque senão parece que você não vai ter forças para ajudar. Então, eu sempre achava que eu estava ótima. E eu me alimentava com isso, sabe? Mas, obviamente, eu sou de carne e osso, eu fico doente, claro. Né? Ainda mais com tantos abusos, porque era um abuso, né? Aí, a sorte que eu fui na Belite e eu passei por um cardiologista, né, que é a doutora Tayla. E aí ele falou, nossa, vamos mudar seu remédio para pressão, porque aí eu já estava hipertensa, eu já estava pré-diabética. Mas nada isso com nem sinais tanto. De baquear, assim, de ir pra cama, né? Não, imaginar o que ia acontecer, eu não imaginava. Mas essa troca de remédios, eu acho que foi o que acabou me salvando, porque o que eu tive, eu acho que eu não seria muito pior. Porque eu tive um AVC transitório, eu tive uma trombose. Isso nesse intervalo que você passou pela consulta? Uns dias depois de eu ir lá, 15 dias depois, 10, 15 dias depois de eu ter ido nessa consulta. É um livramento você vê? mesmo, né? Aí foi um perrengue, aí eu falei, bom, eu vou parar de fumar, porque senão eu vou morrer. E eu gosto muito da vida. Né? Então, eu realmente parei de fumar. Só que aí, o que aconteceu? Eu comecei a comer. Mas e aí? Como é que para de fumar assim tão rápido? Foi a gratidão. A gratidão que eu tive, que eu senti, sabe? Porque eu não tive uma sequela, eu não tive nada. Então, eu pensei, se eu voltar a fumar, eu não valho nada. Você concorda? Do que eu fui, do livramento que eu tive, eu vou voltar a fumar? Não, é agora, é a hora. E eu sinto falta até hoje. Né? Mas a gratidão que eu tenho, o bem-estar que eu tenho, superam. E aí eu acho que mais um tempinho eu não vou mais ter vontade. Né? Faz quanto tempo isso? Um ano. Um ano? Um ano. Que foi, acho que foi dia 15 de julho. Foi 10 de julho que eu parei de fumar, que eu tive tudo isso. Que eu fui para o hospital, aí eu fiquei internada e tal. Aí eu comecei a engordar demais. Né? E aí voltei na doutora Tayla.
Falei, bom, agora o que nós vamos fazer? É mão de aro? O que nós vamos fazer, né? Nós vamos conversar com a doutora Tayla daqui a pouquinho sobre isso. Aí eu resolvi fazer bariátrica, porque eu já estava com gordura no fígado, hipertensa, assim, quando ele parou para fazer exame mesmo, ele viu tudo que tinha acontecido. Aí a gordura levou a tudo isso, né? E a gente, quando fala em fazer uma cirurgia bariátrica ou fazer uma dieta, tem uma coisa gozada que parece que é pecado você falar que você quer emagrecer porque você quer você quer ficar saudável. Porque eu mal consegui andar. Estética, né? Parece que é gordofobia. Eu não sei, não entendo esses movimentos, sabe? A gente tem umas imagens da doutora Nair mais cheinha, mas eu acho que essas que nós encontramos não são de agora, do auge, não. Pode colocar na tela, meninos, por favor, para nós mostrarmos. Imagina, eu estava magra ainda. Você não tem noção como eu fiquei antes de operar. E esta? Essa está mais gordinha, essa foi já está. Um pouco antes de operar. Ou foi depois, logo depois que eu operei. Quantos quilos você chegou, Anaí? Você lembra? 106 quilos. Para 1,63 m. É muita coisa, né? É muita coisa. E eu já acho que eu já eliminei uns 15. Olha o tamanho, olha o rosto. Aqui juntava tudo, entendeu? Uma coisa que eu acho... você falou algo que eu acho muito importante, antes da gente ir lá conversar com a doutora Tayla, que é essa questão das pessoas acharem que precisa ser perfeito, né? Para ajudar as pessoas, né? Sim. Mas você acha que isso também acabou protelando a tua vontade de parar de fumar, de ter uma vida mais saudável? Não, eu não sentia nada. Eu não tinha... Sabe, eu achava que eu podia fumar, que eu era de ferro. Eu acho que eu achava que eu era de ferro. Como eu tenho quase 4, 5 décadas fumando, não aconteceu nada, não vai ser agora que vai acontecer. Você entendeu? Só que aí acontece. Por isso que a gente precisa realmente cuidar da saúde. Se você para pensar agora, você se arrepende? Do quê? De tanto tempo? Ter fumado? Com certeza. Se pudesse voltar, você teria parado antes? Teria. Não teria começado. Se eu pudesse mudar, eu não teria nem começado. E é impressionante que o tempo vai passando e a vontade diminui, mas não passa, né? Não passa. É um vício danado, viu? Você acha que a determinação, que eu falei no começo isso, né? O primeiro passo é da gente mesmo, mais que as pessoas falem. É só determinação. É só determinação. É a gente que comanda. Tanto que eu me boicotava, porque eu não queria parar. Eu gostava de fumar. Né? Eu sabia que era politicamente incorreto, as pessoas abominavam. Eu também estava infeliz com aquilo, com a minha falta de força de vontade. Só que quando ou viver ou morrer, aí eu nem pensei 2 vezes. Realmente eu parei. Comigo foi a mesma coisa. Então. Olha, depois do intervalo, nós vamos correr para conversar com a doutora Tayla e você vai entender um pouquinho dessa mudança. Nós estamos falando de uma população de milhões de pessoas que precisam emagrecer. E não estamos falando de uma questão estética nesse momento, nós estamos falando de saúde. Nós temos um problema muito sério no Brasil, que é uma procura muito alta pela cirurgia bariátrica e uma acessibilidade, infelizmente, muito pequena, se comparado com a necessidade que existe. Para você ter uma ideia, entre 2020 e 2024, foram mais de 250 mil pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica no nosso país. Você vai entender um pouco mais essa discrepância quando nós falamos de sistema público de saúde, mesmo na acessibilidade, quando você tem um plano, um convênio médico, houve agora uma mudança no mês de maio que vai abrir um pouco mais das possibilidades, diminuir um pouco a idade mínima para fazer uma cirurgia, quando o médico constata que realmente tem um problema. Mas mesmo quando se fala em coberturas de planos de saúde, a acessibilidade ainda é pequena porque não são todos os lugares. Existem alguns estados no Brasil que não tem sequer hospital que possa fazer esse tipo de cirurgia. Então, é claro, é preciso toda uma movimentação, não só da classe médica, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e também metabólica, mas também um esforço conjunto para que as pessoas tenham essa acessibilidade, mais do que isso, para que nós possamos aprender uma reeducação alimentar, para que as crianças sejam, eu não vou dizer para você, porque existem alguns casos que são realmente necessários, mas que as crianças aprendam a se alimentar melhor, com mais consciência, para que esses números de obesidade não sejam tão gigantes como tem sido agora. E a doutora Tayla vai falar mais sobre isso conosco depois do intervalo. Estamos de volta, nós vamos continuar a nossa conversa. Hoje nós estamos falando sobre obesidade e já puxando o gancho a história da doutora Nair D'Amico, que está aqui conosco hoje. Só quero reiterar para você um dado que eu te falei antes do intervalo.
260 mil cirurgias foram feitas no nosso país entre 2020 e 2024 através dos planos de saúde. Ao todo foram mais de 290 mil, porque nós temos também as cirurgias que são feitas pelo SUS. Quando eu falei para você da falta de acessibilidade, nós estávamos falando que em algumas regiões o SUS libera essa cirurgia, mas sequer existem hospitais para fazê-la, que é o caso de Roraima, Amapá, Amazonas, são estados que você precisa ir para um outro lugar. A nossa questão hoje, que eu quero que você entenda, que você preste atenção, por isso que a doutora Tayla entrou nessa conversa, é que nós precisamos ter uma certa responsabilidade quando nós falamos de cirurgia bariátrica. Cirurgia é cirurgia. Qualquer médico, nós recebemos médicos aqui sempre, você que nos acompanha, não tem um médico que fala, a cirurgia é simples. Não existe uma cirurgia simples. Existe sempre um risco para aquela cirurgia. Então, nós estamos falando aqui de pessoas que passam por um médico e que sabem, através dos exames, que aquele procedimento, que a cirurgia, é o melhor caminho para que ela volte, acima de tudo, a ter saúde, não estética. Então é importante que você entenda que você engorda 10 quilos, 15 quilos, você precisa fechar a boca, entendeu? Não é uma questão para a cirurgia bariátrica. O governo aumentou essa acessibilidade à cirurgia, como eu te falei, no mês de maio. Existem novas regras que abrigam um número maior de pessoas. Por quê? Porque no Brasil, nós temos pelo menos 9 milhões de pessoas que estão acima do peso, em alguns níveis, mas que estão acima do peso. Então, é um caso quase que de saúde pública, né, doutora Tayla? Obrigada, boa tarde. Obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Obrigada a você, Keila, pelo carinho. Obrigada por fazer parte dessa transformação de alguém que a gente ama tanto e está feliz em ver bem, né, Tayla? Esse é o ponto mais importante, Keila, né? E eu estava comentando um pouquinho antes da gente entrar sobre esses dados, né, que você trouxe de potencial de obesidade que hoje a gente tem no Brasil, né? Porque 9 milhões é gente, 9 milhões é gente pra caramba, né? Então, assim, só que quando a gente pensa quantas dessas pessoas operam, chega a 2%. E por que elas operam? Seja pela falta de acessibilidade, seja pela falta de conhecimento muitas vezes. Às vezes não encontrou um médico que acolheu da forma correta. Isso ou encontrou, depois não acha o lugar para fazer, demora muito. Não acha de operar. Ah, surgiu um remédio novo, então vamos tentar primeiro de novo esse remédio, apesar de ter tentado várias outras coisas, né? Então são vários pilares ali que acabam levando esse paciente muitas vezes a postergar o tratamento cirúrgico. Agora, o que eu quero te perguntar é uma coisa. Existe a conscientização e aquela desejo de você transformar a tua vida, que foi o que aconteceu com a doutora Anaí. Esse é o primeiro passo, até para quem está acima do peso, que é indicado, que a cirurgia é indicada, mas essa determinação, porque o que a gente tem visto agora são as cirurgias reparadoras, porque muita gente volta a engordar e muitas vezes tanto quanto antes. Sim. Então esse passo de que preciso, quero viver, quero ter essa transformação, é essencial? É o primeiro passo, né? O primeiro passo é entender que a cirurgia ela não é um milagre, como você mesmo pontuou, né? Ah, ganhei 5 quilos, quero operar. Não funciona assim, né? O paciente que ele tem vontade de perder peso, ele vai ser avaliado, vem com a gente na consulta e a gente vai entender primeiro por que ele ganhou peso. É o ponto inicial, a gente encontrar nessa história de vida, que foi como aconteceu com a Anaí, em que momento que ela deu, em que passo que ela deu, que isso acabou prejudicando a saúde dela, né? Segunda coisa que a gente precisa entender, já tentou antes alguma coisa? Ou é a primeira tentativa? Você já chegou querendo uma cirurgia? De fato, não pode também ser assim, né? Mesmo a pessoa estando muito acima do peso? Mesmo a pessoa estando acima do peso. Por quê? Porque a sociedade, inclusive, ela recomenda que antes de indicar uma cirurgia bariátrica, o paciente ele precisa ter tentado pelo menos alguma coisa antes, né? Então, a decisão da cirurgia não é uma decisão simples, porque é uma cirurgia, né? Mas muitas vezes o paciente ele traz essa bagagem de já ter tentado. Doutora, eu já tentei dieta, já tentei atividade física, já tentei medicações, canetinhas das diversas que tem aí no mercado e mesmo assim eu não consigo perder peso. Esse eu já sei que é um paciente que ele talvez precise de uma cirurgia, sim, né? Claro, recentemente o CREMESP ele autorizou para que as cirurgias em pacientes com IMC no mínimo de 30 fosse realizado no Brasil. Inclusive foi recomendado. Que é bem menos, né? Que é menos. Do que era antes. Que era antes. Antes era um mínimo de 35 associado a algum problema de saúde. Hoje esse nível está com IMC de 30. E isso é bom ou ruim? Isso é excelente. Por quê? Porque estudos nacionais e internacionais já falam que quanto antes você trata a obesidade, melhor
porque você evita a progressão da doença. A obesidade, ela é uma doença que ela é crônica e ela é progressiva, ou seja, geralmente ela vem de muito tempo quando o paciente progressiva chega, que você diz é que se eu não me cuidar, eu vou continuar engordando evoluindo. até virar uma obesidade mórbida. Exatamente. É isso? Exatamente. A obesidade ela é progressiva. E, infelizmente, a obesidade ela não tem cura, mas ela tem controle. E uma coisa que eu quero te perguntar. A Anaí descobriu isso com 64 anos. Sim. Ela, na verdade, é um milagre ela não ter tido problemas mais graves, certo? Porque ela tem o coquetel molotov do negócio, que é o cigarro. Exatamente, não é? Exatamente E a lambança de comer além da conta. Exato. Certo? Como ela falou. Ela não Só faltava beber muito, mas acho que beber muito... Não, beber não. Não é, doutora? Ela falou que ela não sentia nada e, de fato, ela não tinha sintomas. Mas, ela era um coquetel molotov, ela estava prestes a explodir. Tanto que explodiu, quase que explode. Explodiu, mas a gente conseguiu, né? Explodiu no lugar certo. Eu tava na porta do hospital, a hora que explodiu. Eu tava na porta do hospital. E você viu como ela explica as coisas? Eu fiz tanta pergunta para ela, idiota, sabe? Ela uma paciência, um acolhimento. Isso é muito importante, você confiar no médico. Agora, essa questão da confiança, eu tô falando de idade dela e tudo, que ela não tem problema com isso, então Imagina. eu acho legal pra gente falar, mas eu queria pegar essa outra ponta dessa autorização, porque dentro desta mesma mudança do Conselho Regional de Medicina, regional Federal. não, do Conselho Federal de Medicina, de sociedade, né? Ou Também da conselho? sociedade. Eles diminuíram a idade mínima. Sim. Mas daí eu tenho medo, assim, quando diminuir a idade mínima, significa que eu, com 16 anos, eu posso optar ou eu tenho um familiar? Eu estou dizendo por causa da conscientização para eu não voltar a engordar. Sim, perfeito. Como que se faz isso? Para quem tem em casa uma criança obesa, que já tem esse histórico da obesidade na família, ou que muitas vezes não tem, mas está obesa, e a mãe já está levando e leva ao pediatra e começa a fazer Porque para a criança é muito mais difícil fazer uma dieta, mas está fazendo e não perde peso, e eu chego aí aos 16 anos e tal, como é que é feita essa avaliação, agora com essa autorização, mas como é que eu avalio para saber se psicologicamente essa criança dá conta desse fardo? Porque é uma mudança radical. É uma decisão porque muito você não importante. consegue comer como você comia antes. Não. Porque tem aquela coisa, a tua vontade é a mesma, mas a tua barriga não cabe aquele negócio todo no estômago. E não é magia. Exato. Não é magia. Exato. Assim, Keila, todo tratamento que envolve o tratamento cirúrgico, a cirurgia bariátrica, ela envolve um tratamento multiprofissional, que a gente chama. Tanto criança quanto adulto. Que tratamento é esse? É obrigatório o paciente passar com psicólogo, com nutricionista. E daí, quando é adolescente, passa pai e mãe junto, todo mundo? Obrigatório. Obrigatório. Tá? Além do pediatra daquele adolescente. Tá? Por quê? A cirurgia, como eu falei, ela é só um passo da estratégia toda. Quando a gente trata a obesidade, a gente precisa tratar todos os pilares. Seja o nutricional, como você bem pontuou, seja o psicológico. Geralmente, aquela criança que ela tem obesidade, ela geralmente está inserida em um núcleo de obesidade, né? De má orientação nutricional. É uma criança que Hábitos geralmente... alimentares ruins. Aquela, fast food, exato, aquela criança que já não vai mais pra rua brincar porque tá tudo muito difícil hoje para sair para brincar na rua, aquela criança que fica mais contida em casa. Então, são vários fatores que a gente obrigatoriamente precisa analisar, certo? E também não é a primeira opção de tratamento a cirurgia. Certo. A gente tenta um tratamento clínico por um determinado tempo e essa criança ela vai sendo acompanhada por toda a equipe multiprofissional, associada ao pediatra também, para a gente ir vendo se essa evolução de peso está acontecendo ou se está dando alguma resposta diferente ao tratamento. Não deu certo, aí sim a gente pode optar pelo tratamento cirúrgico. Uma coisa que eu quero... então daí com o pai autorizando e essa responsabilidade também deles. Com certeza. Agora, por exemplo, o que acontece agora com a Anaí? Porque você tem a fase da alegria, né? Da euforia, nada melhor do que você subir na balança, você estava gordinho, você vai perdendo peso. Eu tô feliz. Você perdeu quanto já? Você já perdeu? Eu acredito 2 que uns meses, 15, né, que você fez? Uns já 15 perdeu uns já. 15 quilos. Sim. Então você tem tá tudo bem, porque você tá emagrecendo, você tá alcançando seu objetivo ali. Perfeito, tá bem de saúde e tal. Mas a vida não é fácil, porque é o que eu falei. Tem determinados momentos, que eu acho que começa a se agravar até depois, que você tem a vontade de comer e não cabe. Sim, que você tem aquele negócio lá que você come e passa mal, esqueci Dumping. Dumping. Que você come, não sei se já aconteceu Não com você. não tive. Que você come e passa mal, que Porque eu pode sou acontecer. medrosa. Eu tenho medo. Por exemplo, eu olhei aquele bolo e fiquei maravilhada, mas... Entendeu? Eu tenho medo de ter o dumping. E a gente pode comer tudo, sim, no momento certo, mas menos.
Exato. Pra você que tá na sua casa e não sabe o que é, o dumping é como se você passasse mal, assim, sabe quando você come e você fica empanzinado, como falava antigamente, parece que você vai estourar, dá vontade de vomitar, parece que vai desmaiar, é isso. Isso se tem todas as vezes que você quer comer além da conta quando você faz a cirurgia. Sim. A tendência é melhorar, ou eu posso ter, assim, algo como... Porque, por exemplo, quando começaram as cirurgias, eu acompanhei a primeira turma que fez a cirurgia no Paraná. Que acho que você nem estava formada ainda, já faz tempo isso. Que faz uns 20 anos. E eu trabalhava na TV Globo, no Paraná, e eles acompanharam, nós acompanhamos essa pessoa. Foram as primeiras cirurgias feitas no país. Sim. E essas pessoas, muitas delas, naquele período, elas sofriam muito com essa história da alimentação. E eu continuei ao longo da vida fazendo muitas matérias. E eu vi muitas pessoas, por exemplo, começarem a beber demais, porque o líquido passa batido. Exato. Tenho um spa em Sorocaba, por exemplo, que começou a abrigar essas pessoas, que as pessoas começavam a engordar, tomavam leite condensado. Exato. Sim, sim. Como que eu faço para isso não acontecer? Primeiro, cuidar do pilar psicológico. Lembra que eu falei de todos os pilares que estão envolvidos no tratamento? Porque isso continua, isso que eu queria... Sempre. Pensa só, a Anaí, ela tomava remédio para pressão, para pré-diabetes, para colesterol, que hoje ela já está livre. Porém, se ela não cuidar de alguns fatores, isso pode voltar. Mesmo ela estando magra? Mesmo estando magra. Por quê? Da mesma forma que a pressão precisa ser controlada muitas vezes com a medicação, e o paciente precisa acompanhar esse tratamento com o cardiologista, a obesidade é a mesma coisa. É uma doença que ela não tem cura. Nesse momento, a Anaí está com uma doença controlada e a nossa ideia é que ela fique controlada por longo dos anos, certo? Com qualidade de vida, tá? Então você não pode abandonar o médico, o tratamento? Não pode abandonar o tratamento. E psicólogo vai para psicólogo também? Sempre. Precisa. Por quê? E psicólogo vai para psicólogo, sim. E não adianta querer ficar ensinando psicólogo a atender. Não. Certo? O médico não pode se automedicar. Exatamente. O psicólogo, em geral, também não pode. Ele precisa de um olhar de fora, né, daquela e é situação. Diferente. É diferente. Porque a gente, quando está dentro da coisa, você não se toca de muita coisa, né? Exato. Mas a pessoa tem um outro olhar, treinado, inclusive, né? Tem psicólogas fantásticas na Belite, especializadas nisso. Então, elas vão no ponto. Sim. Porque você tem uma compulsão. Você tem que tratar a compulsão, porque ela tende a migrar para outros campos. Então, se fica compulsivo, pode ficar por compras, por álcool, por cigarro, por qualquer outro vício. Que entende? É o que acontece muito, né, Tayla? Exato. Que é o que eu falei dessa história do álcool. Exato, né? porque depois, você falou do período de namoro com a cirurgia, né? Tem um período de namoro, tá perdendo peso, tá feliz... Aí o paciente acha que não precisa voltar no médico. É porque já ele emagreceu, emagreceu, atingiu o objetivo dele, né? Mas, em geral, o que tem que acontecer é aí que ele não pode perder o acompanhamento. Que é aí que começa a dar o problema. É aí que ele vai testar o leite condensado, que ele vai trocar a compulsão dele por um doce, por cigarro. Porque eu brinco de uma maneira leiga, a única coisa que estica na vida, no corpo da gente, parece que é o estômago, né? Exatamente. Você pode fazer o que for e parece que ele ganha o mesmo tamanho de novo. Então você vai dar um jeito. A pele podia ser assim, né? A pele não é, menina, nada. Mas o estômago, né? Não é dessa maneira, claro, mas gradativamente, porque as pessoas ele vai adaptando, né? porque vão ganhando peso gradativamente. Exato, né? ele vai adaptando. Então, se você não tem o acompanhamento sendo realizado, a doença ela pode voltar, porque ela está escondida. O que a gente faz com a cirurgia? A gente deixa ela escondida, a gente deixa ela quietinha lá. Só que se o paciente, vai testar um doce um dia, aí no outro dia ele gostou, vai testar de novo. Se ele continuar nos mesmos hábitos que ele tinha antes de operar, ele vai ganhar peso. Por isso que hoje muita gente tem aquele mito, não vou operar porque eu vou engordar tudo de novo. Só reganha peso após a cirurgia bariátrica quem volta para os mesmos hábitos de antes. Você vai engordar tudo de novo se você fizer qualquer coisa e continuar agindo da mesma forma. É você não mudar a sua mentalidade em relação... Você pode tomar a injeção que for, Exato. o remédio que for, Exato. a cirurgia que for, que não vai adiantar. Exato. Quem procura mais a bariátrica, homem ou mulher? Mulher, 80%. Mas você acredita que é por uma questão estética ou porque a mulher se preocupa mais com a saúde? Sim, as duas coisas, né? Apesar da cirurgia bariátrica ela não ter uma necessidade estética a princípio, a gente quer que o paciente tenha mais saúde, mas a mulher ela se cuida mais, né? A mulher tem mais esse cuidado com, poxa, não consigo mais tirar foto do corpo inteiro, tô tirando do rosto, enfim. A estética ela puxa, mas o ponto principal para a decisão da cirurgia precisa ser a saúde, né?
Eu falo, gente, a estética é consequência. A estética, ela vai vir. Ela vem, não tem jeito. Ela vem. Mas o que eu quero é que você perca peso com saúde, para viver mais e melhor. Viver muito mais. Nossa, o bem-estar que eu sinto hoje, não há dinheiro que pague. Keila, eu não conseguia andar, eu não conseguia subir uma escada. Eu ia na Belite, eu tinha que subir uma escada para ir para o consultório dela, eu chegava lá, eu precisava parar. Tava lembrando disso quando você estava falando ali. Né? A primeira vez que a Anaí chegou no consultório, ela chegou comigo ofegante, ela precisou parar para respirar. Para conversar. Para começar a consulta. E eu lembro que foi quase 2 horas de consulta esse dia. Foi. E a gente realmente conversando sobre várias coisas e ela, no meio só dessa consulta que ela conseguiu retomar. Hoje ela sobe aquela escada, eu brinco com ela, você pode subir correndo que você dá conta. Daqui a pouco vai estar dando mesmo. Não, sabe, eu chorei muito nesse dia. Primeiro porque ela estava olhando lá para mim, prestando atenção na minha dor. Né? E eu ficava pensando, poxa vida, ainda não sou vovó. Do jeito que eu tô indo, eu vou morrer. E eu ainda não tinha tido nada. Né? Parece que foi uma premonição. Falei, como é que faz? Não consigo viajar. Mesmo. Como é que eu não vou viajar, não consigo andar? E aí eu cheguei nesse estado lá, falei, meu Deus, Tayla, eu não sei como é que vai ficar. Ela falou, não, calma. Sabe? Quando ela falou calma, eu comecei a chorar. Não, e eu quero que essa conversa com a doutora Tayla e com a doutora Anaí, ela faça com que você entenda que a mudança começa a partir de você e que você não precisa ter vergonha daquilo que você é para você mudar. Isso é o mais importante. A gente não precisa ter vergonha do que já viveu e nem do que vive. Porque justamente é o desejo de continuar vivendo mais e melhor, que faz com que você faça daquilo que você viveu algo, um canal para que outras pessoas entendam. Claro, você que assiste a gente que é muito jovem, começou a fumar agora, ou começou a beber agora, ou está comendo demais agora, tem tempo de muitas coisas sem precisar de uma cirurgia. Então, que você entenda que não precisa deixar o tempo passar para que haja essa mudança e que ela é possível. E que você, a vida inteira, você se compromete com aquilo que você decide mudar. Você não é dependente mais daquilo, mas em todas as áreas da tua vida, você sempre vai precisar que essa consciência esteja sempre alerta para que você não corra o mesmo risco de novo. Perfeito. Porque mais do que a cirurgia bariátrica, na verdade a cirurgia bariátrica, põe isso na sua cabeça, ela começa na sua cabeça. Uhum. Senão não adianta você fazer nada. Pode fazer o que for que você vai voltar lá para a doutora Tayla. E tem muita gente que está precisando que não é para ter reincidência, certo? Exatamente. E está em tempo de buscar. Está em tempo de buscar sempre, ajuda. Não tem idade. Né? Sempre, não tem. Olha, eu vou deixar os contatos da doutora Tayla. A doutora Anaí você já conhece, você vai acompanhá-la de novo, mas você pode acompanhá-la nas redes sociais, que é o DRA Anaí Amigo, tá aí na tela para você. Para a doutora Tayla, vou deixar os telefones, você pode marcar uma consulta com ela, ela vai te explicar exatamente como é feito esse processo. Não adianta você chegar lá pedindo para fazer a bariátrica, porque a decisão não é sua, é do profissional, o profissional sabe o momento adequado e o tratamento adequado para cada um. Muitas vezes você pensa que essa é a última saída para você, você vai descobrir que tem outros caminhos que podem ser muito mais fáceis e mais proveitosos para você. Então, através da consulta que você vai saber tudo isso. Está aí na tela para você os contatos dela, que é o 915641588 e também tem o telefone fixo que é o 3667-4652 para que você possa entrar em contato com ela. Lá no Instagram da doutora Tayla tem muitos artigos também que te ajudam a você se educar melhor, a você se preparar para essa mudança, porque toda mudança demanda preparação. Você não acorda achando que vai mudar amanhã. Exato. E essa mudança também é necessária que você comece a trabalhar com você para procurar ajuda. Lá no Instagram você tem também todos esses artigos que é o DRA Tayla Amaral. Doutora, você fez bariátrica? Não, eu não, mas eu já operei muita gente. Mas você não fez, né? Não. Então você fica aqui que você pode comer bastante bolo. Você come pela Anaí, que só vai experimentar um pedacinho da outra vez, ela só pegou uma pontinha assim. Mas combinado. Você come pelas duas. Combinado, tá? Keila. Obrigada. Tá, volte sempre. Obrigada. Doutora, sabe que eu te amo, né? Eu também. Tô uma feliz com a doutora Anaí. Vamos chique, né, meninas? Hein, Lolo? Fala sério. Eu falei pra ela, eu conheço você. Eu conheço ela há muito tempão, antes do programa de Caso de Família. O Caso de Família é aquele programa que todo mundo fala que não vê e sempre dá audiência, todo mundo conhece a apresentadora, a doutora Anaí. E até a pessoa que foi traída lá e que aprontou. Por que vocês estão tudo pro canto de cá? Não vão cozinhar hoje, não? Vai, que micro-ondas tá ali. Vamos lá, hein, povo? Como é que chama mesmo a torta? Sabe que eu não falei o nome da torta no começo porque eu esqueci, né? É Fanuí? Franuí. Fanuí ou Franuí? Franuí. O que é Franuí?
Por que vocês inventam esses nomes assim É uma difíceis? framboesa que ela é banhada no chocolate branco, banhada no chocolate preto e congelada. Ela é vendida congelada a princípio. Então ela chama Franui porque ela tem ela é vendida com todo esse processo. Quem inventou Vocês, o né? nome? Não fomos nós. Ah, bom. Quem inventou isso foi um italiano de Bariloche, na verdade. Ele inventou e vendeu congelada, né? Na versão congelada lá. Porque lá é muito frio também, né, para turista e tal. Mas a gente, quando chegou no Brasil, virou uma febre. Todo mundo queria comer a tal da Por onde nós franui. começamos? Ali. Aqui, ó. E aí, O que vai acontecer primeiro, para eu entender? Nós derretemos os chocolates a 27. Chocolate normal ou chocolate A gente faz amargo? um ateliê com chocolate nobre. Aqui nós vamos fazer com Meio a chocolate meio a meio, porque não tem como temperar aqui, tá? Ah, Mas tá. em casa pode temperar ele com choque térmico na pedra ou pode temperar por adição. Coloca 2 quentes e 1 fria. E a Lolo já tá falando isso, que é para você entender que quando você usa chocolate nobre, obviamente, o sabor é outro, só que é aquela história da clientela. Você tem que cobrar por aquilo que você tem. O chocolate nobre é mais caro. Mas você tem o resultado final, o produto final. A gente já mostrou para você a torta, como ficou linda, entendeu? Então, e também não é só linda, né? É saborosa. E por ser uma torta Franui, a gente vai fazer a base de chocolate Mas também. escuta, deixa eu te falar. Esse daqui não é uma tampa de um... Isso que eu ia falar. de um agora. trem? A gente faz no Vocês fizeram o artesanato. negócio na... Mentira que esse negócio é feito na tampa. Foi, na tampa. Olha que uma legal, a embalagem tampa de- da embalagem para bolo. Aí porque você tá Pra ficar bonita assim, né? De forma fácil. e todo mundo tem em casa. Não adianta a gente trazer uma de silicone que a gente tem lá, que desenforma mais fácil, mas o pessoal não tem em casa. Aí vai Tá. fazer como? Mas aqui vai desenformar fácil também? Vai. Uma facinho. Ah, E com cobertura desenforma Só mais que ele fácil precisa- ainda. Então aí, Lolo, você só colocou só o chocolate derretido ou temperado nobre ou o meio a meio para fazer o... Eu coloquei Tá. metade de chocolate nobre e metade de chocolate cobertura. Certo. Tá? Aí a gente pega, vai pincelando, aí pincela até ele ficar mais ou menos grossinho e firme. Tá. Geladeira. Vai pra geladeira, tá? Então Aí esse aqui aqui vai a pra gente- geladeira. Isso, vai A pra gente geladeira. trouxe Uma pronta base já. aqui pronta. Tá. Ó, aí ele vai ficar... A mágica essa acontece. altura aqui é a altura que eu devo deixar? É, mais Isso. ou menos uma altura de torta. Tá, altura de torta, então você pode até deixar um pouquinho mais. Ela vai descendo, conforme ela tá molhadinha, quentinha, ela vai descendo. Aí depois coloca na geladeira, aí ela vai firmando. Certo, outra coisa, eu não preciso deixar esfriar pra colocar na geladeira. Tá meio morno, não posso você colocar vai na trabalhar geladeira. com ela em 30 graus. Tá. O... E do jeito que ela tá aqui meio morna, eu posso pôr na geladeira. Pode. Geladeira ou freezer? Geladeira. Geladeira. Então, pronto. Geladeira. Tá, aí a gente trouxe aqui uma base já. Tira ela. Não, mas vamos Só pra dentro. mostrar. Ó, ela solta. Ela solta bem fácil. Quer um prato? Não, vamos é só medir. pra, que ela solta mostrar. fácil, solta. Isso. É só ficar igual aquele pessoal que faz chocolate com a forminha de acetato. É o mesmo, É o mesmo mesmo material. Aí a gente vai fazer um mousse amargo, tá? Nós temos aqui o chocolate. Não tem massa não, gente? É só essas coisas gostosas na torta toda? Chocolate. Então, esse aqui, se o pessoal preferir, como a gente pensou, a franui é o quê? Ela é coberta com chocolate. A gente não quis pôr biscoito ou a massa de torta, porque a gente está recriando a franui. A verdadeira. Que não vai nada de biscoito, nada de massa. Então, vamos fazer chocolate de framboesa, que é o que tá aí. É, porque a outra seria aquela da massinha podre, que é a torta tradicional. Isso, que são as patas. Não, essa é diferente. Ela é franui justamente por isso. O Justamente. moço era italiano e morava em Bariloche? Pois é, Bariloche. família Saiu dele porque é da italiana. Itália, né, menina? Sabe mais da história? Ai, pessoal, quero saber Ele por que a pessoa saiu da ele Itália pra morar em no- Bariloche. No ano de 48, ele chegou na Argentina. E aí ele com a família dele... A família criaram dele chegou, né? Essa... Mas isso não faz muito Esse que eles fizeram. Eles pegaram uma receita de família e criaram a framboesa. Porque na Europa a framboesa é muito popular, né? Agora não, essa framboesa aqui a gente pegou, ela é nacional. E como é que eu compro essa framboesa? Ela vem, como que ela vem? Ela vem vem do assim. jeito que tá aqui? Olha, é uma frutinha. Ela vem assim. Ela vem numa embalagem. Ela não vem assim. congelada. Ela vem desse não. jeito. Tem a franui congelada, é que a gente fez. Essa aqui, essa franui a gente fez. A gente pegou essa aqui. Eu vou Então ponhar eu ela posso aqui, comprar ó. a framboesa. E vou, assim. Então, já vou fazer ela aqui, ó. Ah, tá. A gente Então vai faz. fazer pra vocês. Faz. Posso fazer enquanto Pode. ela mexe? Ó, a gente vai Só dar. quero, peraí, o que você tá mexendo aí, Ó, Lolo? eu tô fazendo uma ganache mousse preto. Você colocou, Tá. o que você colocou aí? Eu coloquei o creme de leite, o chocolate amargo e um chantilly batido com cacau.
Tá. Quer dizer, esse creme é um creme mais azedinho, que você vai dar uma balanceada com mais doce. Esse aqui é amargo, Amargo É mesmo, né? isso. Tá. E aí depois eu coloco a redução de framboesa e depois o mousse branco. Tá, então quando ela acaba de mexer, me fala Tá, do esse frango aqui a que eu gente posso vai fazer. comprar Esse aqui é congelado, o acho que quê? é Esse mais aqui é caro o se eu comprar chocolate. congelado, né? É muito mais caro. Então, melhor eu fazer em casa. É mais fácil, mais barato. Então eu vou comprar a framboesa A framboesa, in você vai natura. dar, in natura você vai dar o banhinho nela. Ó, garfo. Nem precisa usar esse aqui, ó, que às O vezes que as tem pessoas- aqui? Chocolate. Branco derretido só? Isso, chocolate derretido. A gente, nesse caso, ou você tempera, ou você mistura, igual eu te falei, sabe? Ó, Tá, então primeiro eu vou colocar aí, isso aqui, ó. chocolate branco primeiro. Chocolate branco, você vai banhar elas de chocolate branco, elas vão secar bem rapidinho. É porque é legal no garfo, porque daí sai mais ainda, né? E você não desperdiça tanto. Você tem que tirar o excesso, aí você vai vir aqui, vai colocar, ela vai secar. Quando ela tiver esse primeiro banho secou, a gente dá o segundo banho e congela. Esse segundo banho é de chocolate marronzinho? É, isso. Aí vai dar o segundo banho, que ela vai ficar daquele jeitinho ali. Pega uma aí, Keila, aquele chocolate de chocolate ali. Essa daqui? As de chocolate, essas aí. Ah, então olha só. Tá vendo como é que ela Você fica? dá o primeiro banho branco, depois você passa o primeiro, espera secar, põe o Isso. chocolate, põe na geladeira e fica, gente, que Freezer. coisa boa. Né? Aí você pode ter o ano inteiro. O ano inteiro esse negócio. Meu Deus, Entendeu? que delícia, porque tem o azedinho da framboesa. Fica maravilhoso. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou lá gelar isso aqui enquanto o Lô termina Não é aí. chocolate amargo. Pra depois a gente dar outro banho, você viu? Ai, não, chocolate Ó, amargo. eu vou pôr isso aqui bem facinho. Então, aí depois a gente colocou o mousse puro. Aí a gente Você colocou coloca- aquele que você misturou. Isso, aí a gente coloca a redução de frutas de framboesa. Que a gente Essa redução, como que você faz? É aquela que vai, você põe a framboesa na... Então, você quer a framboesa e um pouco de açúcar e um suquinho de limão. Aí coloca pra reduzir. Aí Então, eu ela vou fica pôr nessa isso daqui no textura. fogo, né? Isso. E vou deixar até ficar igual uma geleinha, Isso, mais ainda até no você ponto não- de geleia. Isso aqui, ó. O que misturou ali, Lelê? Ô, Lolo? Essa... Framboesa, açúcar e limão. Tá. Aí coloca- Daí aquele esquema quando você vai fazer a geleia mesmo, que a gente já fez aqui, até as meninas já fizeram, não com framboesa. Você deixa assim bem derretendo mesmo, porque nesse caso não é pra deixar em pedaços, é pra deixar ela a vai consistência virar- dela mesmo, É né? uma redução. Não é totalmente uma geleia, porque é pra não ficar muito doce, pra não ficar enjoativo. Mas viu a textura dela? Nossa, pelo amor de Deus. Fica linda. E ela quebra totalmente o doce. Aí depois a gente vai pra... Então, eu tenho um certo desespero, eu vou te falar branca. por quê, Sil. Por quê? Fala. É porque eu fico pensando assim, se eu for fazer na minha casa, eu não vou fazer aqui, né? Tu pode fazer num Porque como que eu vou recipiente. tirar esse negócio daqui pronto já? Não dá, né? Só cortar. Você pode cortar. Você pega a tesoura aqui, ó, corta. Ah, tá. É isso que eu queria Não saber. Dá Dá nem pra cortar? dá. Nós vamos cortar depois, Sil? Pode cortar pra facilitar. Essa mousse branca, como é que ela apareceu aí pronta já? Ah. Chocolate branco, creme de É o leite mesmo processo da outra. e chantilly. A gente Batido. joga Fogo? derrete o chocolate só derrete e branco, mistura igual a derrete o outra? chocolate branco, mistura o Não vou creme de sujar panela leite. nenhuma, né? Só a panela da Só a panela da redução. framboesa, Isso é E legal aí- também, não ficar sujando isso, panela, hein? É. Bem que na Exatamente. sua casa você põe Gabriel, né? Gabriel, Pra lavar. Gabriel adora. Gabriel adora comer. Gabriel é dos meus, né? Meu, ama. Ai, ai. Chocolate branco também é tudo nobre? O mesmo esquema de faça a temperagem? Tudo nobre, tudo. Mesmo que por adição é a melhor coisa. Pesa lá 100 gramas, aí você coloca 33, reserva 33, derrete o resto, mexe lá, depois você vai adicionando aos poucos aquele terço que sobrou. Sempre com aquele termômetro que a gente já mostrou ali. pra você, porque o termômetro, Esse aqui, ele Ó. é assim, o que você precisa ter na sua casa. É importantíssimo que você use termômetro, principalmente você que vai fazer a receita para vender. Isso. Duas coisas que tem que ter, que vocês já falaram aqui, que é o termômetro e a balança. É, exato. Porque você tem que Aqui, ter ó. o peso certo de Ó, tudo. Você não vai vender algo a gente diferente. não sai. Todas as vezes você não sai sem balança. É um Sem investimento que não custa caro. Exato. E você tem que ter, porque você tem que saber quanto pesa tudo que você vai fazer. Exatamente. Né? Pra ficar tudo igual. Então a gente fez aqui dentro. Então aqui nós temos o mousse de a redução, chocolate amargo. A redução da framboesa. O mousse branco. E aí agora a gente vai fechar. É como se fosse uma flanui fechada. Tá. Vai pincelando também. Ok. Ah,
Ai, é todo... Ai, você acha pincelar... tem que ser... Não é que é mais fácil, é porque tem que ser Fino. assim pra não misturar, né? É, a Fininho. característica, né? E precisa ser fininho, não pode ser grossão. Gente, mas vocês... Eu acho muito legal essas coisas chiques assim. Ó, agora Porque... Peraí, e aí? tá pronto esse? Agora a gente, ó, já secou, tá vendo? Ó, Tá. uma belezinha. Agora a gente vai dar o outro banho. Você vem aqui, O banho. ideal, se eu trabalho com isso, é fazer um monte já pra deixar bastante tempo congelado. Quando você falou que tempo que dura congelada? Ixi, isso aqui dura... Dura, mas não dura porque a gente come. Até Não, assim, é. que Mas dá se pra comer você, até congelada você mesmo, não termina dá? aqui, coloca... Você tira É do congelada, uma delícia, parece um sorvete. Nossa, gente. Porque, na verdade, ela é vendida para comer congelada. Essa franui que a gente está falando. Na geladeira. Então você entendeu por que a franui pronta é cara? Justamente por causa disso. Porque olha o trabalho que dá pra fazer. E é uma coisa que tem que fazer manual, né, Sil? Até quando vem. Sim. Deve ter máquina pra fazer isso. Não, eu acho que Será que as tem? empresas grandes, elas fazem igual o chocolate. Elas colocam todas lá e vem... Joga tudo Aí uma vez, espera secar. tem um negócio que treme, é verdade. sai o excesso de chocolate, vai direto para a geladeira, volta na esteira e faz aí a outra camada. Então, quem faz em grande Mas escala... se eu for comprar pronto assim, eu vou gastar muito mais. Vai, ela é bem cara. Uns potinhos assim, sei lá, deve estar R$50. Ó, Tá. vamos fazer 2 tipos de preço hoje. Ah, Se eu fizer com o chocolate mais ou menos, que não for meio a nobre, meio, chocolate meio a meio. chocolate meio a meio. É, que uma eu- maneira mais fina de falar. Se eu fizer com chocolate meio a meio, quanto pesa essa torta? Eu não pesei ela. Mais ou menos. Ela deve estar com Normalmente uns você 3, vende a torta com quantos? uns Pesando 2,5 quanto? kg essa aí. A nossa é um pouquinho menor. Mas você vende quilo, né, Si? O preço é o quilo ou a peça? Normalmente é o quilo. Quilo. Uhum. Daí, se eu for fazer com o chocolate meio a meio, quanto eu vou gastar para fazer uma torta desse tamanho? De custo? De custo? Uns 80, eu acho. Porque tem framboesa, é muito cara. O potinho de framboesa assim Framboesa é cara. é R$25. Agora, se eu fizer... Então, eu vou Vai um gastar uma monte. média de 80 se eu fizer com chocolate meio a meio. E se eu fizer com nobre? Ah, você gasta mais uns dobro, 40%, 50%. Então, eu vou gastar uns É 140 porque mais ou menos, o pacote né? de chocolate hoje, um chocolate nacional, tá R$125, mais ou menos uma barra. E a cobertura tá em média de 45. Por que eu tô te falando isso? Porque você tem que saber o seu público. Não adianta você fazer o investimento do chocolate nobre se o teu público não é um público que vai comportar uma torta que Exato. custa mais caro, não é, Sil? Exatamente. Você já tem um público. Então você tem que identificar, né, Lolo? É. Identificar o público. O que você tá fazendo já? Peraí. Tá. Mas e daí aquele enfeite? Depois que tira, Ó, que faz? Vai fazer a decoração depois. Tira. Ah, Cadê o prato? tá. Peraí. Meu Deus. Rosinha. Pegou? Põe no prato. Gente, o trem não gruda, não acontece Não nada. gruda, ó, sai bonitinho. Ai, que orgulho de vocês. Não, gente. Não, a gente já trouxe na base pensando na praticidade do pessoal de casa. Em fazer. Ó, aqui a gente tem as franuis que a não gente quebrar vai. nada. É uma Quebrar. beleza. Ó, precisa de aqui a gente vai cortar essas franuis para pôr decoração. Tá. Então, porque daí eu tô pensando mesmo, porque não adianta nada você investir no chocolate e o povo não entende que chocolate é bom. Exato. Não é, Silvia? Exatamente. Então você tem que ter essa noção do teu público para você fazer algo que você consiga vender depois. Porque eu não posso vender uma torta dessa por menos de R$300. Eu né, não Silvia? vendo, Você sabe. exato. Não, eu não vendo, Eloane, a gente não vende chocolate de cobertura, porque o nosso público não gosta. Exatamente, o público de vocês é outro que já É. sabe. A gente usa o nacional Olha que e coisa a mais gente linda, usa, É a muito gente lindo, usa né? também o belga, para quem tem belga. preferência de chocolate belga, que hoje em dia tá uma fábula de caro, né? Tá tipo um pacotinho tá de quilo, aí tá 200 e poucos reais, 289. 200 o quilo? 289, mas O quilo? o quilo. É muito caro. E não rende nada. 1 quilo de chocolate dá para fazer uma torta. Se você for diluir em framboesa, em mousse, vai 1 quilo de chocolate só para as Por isso- mousses por e isso as que tem que coisas. saber o público, né? Pra você não gastar. Tá, amiga, vai pegando aqui. Colocar primeiro uma raspa de chocolate. Tá, então vai. Eu vou abrir aqui. Olha que coisa mais linda. Viu como? Olha o brilho dessas. Olha, É, coisa muito linda. é lindo, é lindo. Gente, Deus é muito perfeito, né? Olha, isso é uma obra de arte, né? Essa fruta, né? Não, e ficou lindo.
Eu nem sabia que chamava franui. Eu achei que era bolo. Vocês tinham inventado. Não, a gente não inventou, não. A gente achou ela no mercado. A gente achou ela no mercado e amou a ideia. Falei, o que a gente pode fazer com isso? As tortas, pensa que eu não sei? Nossa, mas água na boca mesmo. Né? A gente tá aqui. Vamos comer. Come a framboesa. Gente, muito bom. Pode comer a torta, que a torta tem framboesa tá tudo certo. Chocolate amargo, chocolate doce, chocolate Ela vive branco, falando isso. Chocolate amargo é saudável. Posso comer. Tá bom. Mas é assim, um pouco Olha, mais, ok lá. Olha as que eu fiz aqui, ó, já estão prontas. O amargo é o mais essa que nós saudável. temos agora? Aham. Olha, e daqui eu não preciso congelar mais nada. Você nessa pode daqui, congelar né? agora. Porque vender a franui tradicional, ela é congelada. Olha, essa que tá na minha mão foi a que nós fizemos agora. Então, ela já tá pronta para você usar. Mas o legal é que você pode congelar também. E você pode deixar bastante tempo. Mas é o que eu falei, você não vai deixar porque a gente come. Não tem jeito. Se você deixar na geladeira, você vai lá e pega um. Mas é a maneira certa para você congelar. Exatamente. Deixa perto de mim, aí... Já eu tô era. comendo antes de congelar. Nossa, mas a congelada fica mais gostosa, hein? Lógico, é que isso aqui tem da quente. Olha, até a cor muda, olha, Keila. A gelada e a natural. Elas estão diferentes de cores. Pronto. Tenho 3 minutos para comer, dar tchau e tudo mais, tá? Tá, então pronto, vamos mexer, vamos colocar tudo aqui em cima e pronto. Enquanto as meninas cortam para mim e para a doutora Tayla, e o minúsculo para a doutora, corta pequenininho para a doutora bem, que ela não vai comer mesmo, não desperdiça, tá? Tá bom. E nós, para caber mais vamos pra pegar, gente, né? vamos cortar Tayla? aquela lá, ó. Não adianta cortar um pedação para ela que ela não vai comer mesmo, então deixa que a gente come maior. Estabilizado. Vamos por aqui. Viu essa? Não é verdade? Se ela não aguenta comer grande, por que nós vamos dar um pedaço maior para ela? Pois é. Vamos cortar aquela? Vamos cortar. Não, mas eu queria fazer... Pode cortar que eu faço mais com essa. Pode cortar. Pode cortar aqui? Tá igual, né? Tá igual. Tá igualzinha, né? Tá igualzinha. Então vem. Vamos cortar essa. Enquanto as meninas cortam, deixa eu passar para você os contatos. Eu quero passar 2 coisas. Primeiro, o Instagram, que dá vontade de morder. Porque elas são boas também na divulgação. Então as fotos são lindas e os vídeos também. Moms Good está aí na tela para você entrar em contato, para você conhecer. Para você fazer a sua encomenda, tem o telefone certinho, que daí você chama as meninas, elas vão te atender, elas te passam o cardápio. Elas são especialistas em tudo que é tipo de doce. Inclusive, essa torta, ela também tem a versão do bolo. Para você que quer fazer, por exemplo, um bolo de casamento, um bolo de aniversário. Ou só quer comer o bolo mesmo, sem data. A gente faz também casamento, 15 anos. Agora a gente já entrando Olha, gente forte do céu, nisso. hein? Vem pra cá, Tayla. Vem pra cá, Ney. Vamos comer. Nossa, mãe. Comer junto para poder encerrar comendo. Olha. Olha. O chocolate ficou Olha, bom. Tayla. Com creque. E daí tem o telefone que eu tinha falado pra você. O telefone é o 999-134356. 3456. Ué, eu falei errado? 3456, não é? Isso. É um 3. Eu falei errado? Certo. 999133456. Agora sim. Isso. Eu tinha falado 43? É, Oh, meu Deus. sem problema. Já Ó, tá tá lá aí na tela, pelo Tá amor na de Deus, tela. hein, gente? Anota o telefone certo. 999134356. E a gente já vai se despedir experimentando essa delícia. Pra você voltar sempre, tá, Tayla? Com Anaí? certeza. Depois dessa aqui, com certeza absoluta. Vamos fazer esse sacrifício, tá? Ai, vamos Deus. forçar. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu, hein? Ai, Bom demais. Meu Deus, bom, hein? Nossa, eu quero mais. que loucura. Não, e a parte de baixo fica parecendo até uma Equilibra, né? casquinha mesmo. Viu? Azeite O contraste, demais, né? É uma boa equilibrada. O contraste é maravilhoso. Dá um abraço, meu amor. Que bom Obrigada, que você tá com saúde. Amém. Obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada a você por sempre nos Chicas, convidar. ricas. Amém, amém, amém. Obrigada, Que meninas. assim seja. Alegria ter vocês aqui. Te amo, doutora. Também. Obrigada, Tayla. Pode ficar concentrada que eu vou só falar tchau, porque a gente vai se concentrar para comer mais. Um beijo para você, Deus te abençoe. A gente se vê amanhã às 2 horas da tarde. Amanhã tem Trocando Ideias, hein? Estamos esperando por você. Tchau, tchau.